Você já reparou que quase tudo o que tenta manter por perto é, na verdade, o que mais teme perder? O amor, a segurança, o reconhecimento. O ser humano se apega ao que lhe dá a sensação de existência. Porque, enquanto algo nos pertence, ou acreditamos que pertence, sentimos que temos um lugar no mundo. Mas por trás do apego há sempre um medo oculto: o medo de desaparecer quando aquilo se for. Desde cedo, aprendemos a buscar segurança. Mas o que ninguém nos contou é que a vida nunca foi sobre segurança. Foi sempre sobre movimento. A mente acredita que, se puder controlar, pode garantir permanência. Mas o controle é uma das mais sutis ilusões do ego. Ele tenta segurar o rio, quando o único movimento natural é fluir. E nessa tentativa desesperada de conter o inevitável, a alma se esgota. Nada, absolutamente nada, pode ser mantido à força. Nem pessoas, nem momentos. Nem sequer a versão de quem você foi ontem. Tudo que é vivo muda. E tudo que não muda, morre. O apego é o esforço da consciência em negar o inevitável, que a vida é impermanência. Mas o ego teme a impermanência, porque confunde mudança com perda. Ele acredita que, se soltar, vai desaparecer. Mas, ironicamente, é quando ele tenta segurar que começa a se perder de si mesmo. Você já percebeu o quanto se cansa tentando sustentar o que não quer mais ficar? Relacionamentos que perderam o sentido, situações que já cumpriram seu ciclo, papéis que já não te cabem. Mesmo assim, você insiste, porque soltar é encarar o vazio, e o vazio assusta. O controle é a forma mais sutil de medo. É o medo disfarçado de responsabilidade, de cuidado, de amor. Mas no fundo, é só o medo da perda. O medo de não saber quem você é sem aquilo. Você não tem controle sobre o tempo, nem sobre o destino, mas insiste em tentar controlar o que é passageiro. E talvez seja por isso que viva cansado, exausto, inquieto. Porque viver tentando segurar o que a vida pede para soltar é travar uma guerra silenciosa contra o fluxo natural da existência. E nessa guerra ninguém vence, porque o tempo não negocia. O que precisa ir, vai. O que precisa mudar, muda. E o que precisa permanecer, permanece mesmo quando você não tenta segurar. No fundo, o desapego começa quando você entende que soltar não é perder. É apenas deixar que o rio siga seu curso enquanto você aprende a nadar, em vez de se afogar tentando segurar a margem. Na psicanálise, o apego é mais do que um sentimento. É um sintoma, um traço que revela algo não resolvido dentro da psique. Freud chamava isso de fixação libidinal, quando uma parte da nossa energia vital, a libido, fica presa em um tempo que já passou. A criança cresce, o corpo amadurece, mas uma parte inconsciente dela continua lá, parada, esperando que algo volte a ser como foi. É a parte que ainda deseja o colo que perdeu, o olhar que não teve, a presença que se ausentou cedo demais. E é essa criança interior que, na vida adulta, passa a buscar nos outros o que não recebeu. Quando você se apega, na maioria das vezes, não é o outro que você quer, é o sentimento que o outro desperta. Você não ama a pessoa, ama o que acredita que ela pode curar. Ama a sensação de ser visto, de ser acolhido, de finalmente não precisar lutar para existir. Mas o problema é que essa busca é inconsciente, e por ser inconsciente, é insaciável. O apego é a tentativa de corrigir simbolicamente o passado. Você tenta, no presente, obter aquilo que faltou na infância. Só que o presente nunca poderá dar o que o passado negou. Porque o que você perdeu lá atrás não é mais algo que alguém possa devolver. É algo que você precisa ressignificar dentro de si. Quando Freud estudou o caso de Dora ou de Pequeno Hans, ele percebeu que o sintoma sempre tem uma história. Nada do que sentimos hoje é apenas de hoje. São fragmentos antigos pedindo elaboração. E é assim que o apego surge, como uma tentativa de evitar o luto do que já foi. Um modo inconsciente de dizer: eu ainda não aceito que acabou. Winnicott,
Mais tarde, falaria sobre o objeto transicional, aquele objeto simbólico que a criança usa para suportar a ausência da mãe. Um cobertor, um brinquedo, algo que acalma. Na vida adulta, muitos de nós ainda seguramos nossos cobertores. Eles só mudaram de forma. Agora tem nome, corpo e rosto. Mas a função é a mesma: evitar o confronto com a falta. Por isso, o apego é menos sobre o outro e mais sobre o buraco simbólico que o outro preenche. Você se agarra não porque ama, mas porque teme o vazio que surge quando solta. Não quer perder o outro, quer evitar sentir a ausência que ele mascara. Por outro lado, ainda assim não há um mal que não traga um bem. O preço é alto, porque quanto mais você tenta reparar o passado, menos você vive o agora. Apegar-se é tentar fazer o tempo andar para trás. Mas a vida só caminha em uma direção, para frente. E o verdadeiro amadurecimento começa quando você para de pedir ao presente que cure o que é responsabilidade do passado. É nesse ponto que o apego deixa de ser sintoma e se transforma em consciência. Quando você entende que aquilo que faltou não define o que você ainda pode se tornar. Perder faz parte da vida, mas a mente rejeita essa ideia. Ela quer garantir, prever, manter. Mas a verdade é que toda tentativa de garantir algo é, em essência, uma forma de medo. A perda não é punição. É um movimento natural de tudo o que é vivo, porque só o que muda continua existindo. O problema é que fomos ensinados a enxergar o fim como fracasso, mas o fim, na maioria das vezes, é apenas o espaço sendo aberto para o novo. Só que enquanto você estiver preso ao que foi, não haverá espaço para o que pode vir a ser. Por isso, o desapego não é um ato de frieza, é um gesto de coragem. É quando você escolhe confiar no movimento da vida, mesmo sem ter garantias do que virá depois. E talvez o verdadeiro amadurecimento aconteça nesse ponto, quando você entende que perder não é o contrário de ganhar, é apenas uma forma diferente de continuar. Na psicanálise, chamamos de transferência quando projetamos sentimentos antigos em pessoas novas. Você acredita que se apaixonou, mas no fundo foi apenas o reencontro com uma lembrança antiga disfarçada de novidade. Um rosto que muda, mas um afeto que permanece. Uma sensação de dor e desejo que você reconhece sem perceber. É por isso que o apego se repete. Você muda de nomes, mas não de emoções. Muda de histórias, mas não de roteiro. Há sempre o mesmo papel sendo interpretado por atores diferentes. E isso não é coincidência. A tentativa silenciosa de consertar no presente o que ficou ferido no passado. Uma busca por final diferente, ainda que o caminho seja o mesmo. Mas o trauma não se cura pela repetição. Ele se perpetua nela. Porque enquanto você tenta acertar o que já passou, continua prisioneiro da mesma emoção que tenta superar. A cura começa quando você reconhece o padrão, quando olha para dentro e percebe: eu não preciso mais reviver o que já doeu. E esse é o ponto de virada, porque a repetição só existe enquanto há resistência. Enquanto você tenta evitar a dor, ela insiste em retornar. Mas quando você se permite senti-la, sem fugir, sem negar, sem dramatizar, ela finalmente se dissolve. E pela primeira vez, o passado deixa de ser um destino e se torna apenas o que sempre foi: uma lembrança. Todo apego nasce de uma ausência. Não é o outro que você busca, é o que faltou lá atrás. O apego é o eco de uma carência antiga, uma tentativa de preencher com o presente o que o passado deixou em aberto. Você não quer apenas ser amado. Quer ser visto, validado, reconhecido. Quer que alguém prove que você tem valor, porque em algum momento duvidou disso. Por trás da necessidade de manter alguém por perto, existe o medo de voltar a sentir o mesmo vazio de antes.
O medo de reviver o abandono, a rejeição ou a sensação de não ser suficiente. Mas o que você chama de amor, muitas vezes é apenas sobrevivência emocional. É o inconsciente dizendo: dessa vez eu vou conseguir segurar o que perdi. Só que ninguém consegue segurar o que não entende. Enquanto você tenta controlar o outro, o vínculo se torna uma prisão. Porque o apego transforma o amor em dependência e a necessidade em sofrimento. A raiz do apego não está no outro, mas na parte de você que ainda não foi acolhida. Aquela que não aprendeu a se sentir segura sozinha. Aquela que confunde presença com salvação. E é aí que começa o verdadeiro trabalho interno, não em deixar o outro ir, mas em aprender a ficar consigo mesmo sem precisar fugir da solidão. Porque quando você aprende a se bastar, o amor deixa de ser medo de perder e passa a ser liberdade de permanecer. O vazio não é castigo, é um espelho. Ele reflete tudo aquilo que você ainda projeta fora de si. Quando você sente solidão, raiva ou frustração, não é apenas sobre o outro, é sobre como você ainda depende do externo para se sentir completo. O vazio mostra o que você evita olhar: medos, carências, expectativas, feridas antigas. E é justamente nesse silêncio que a consciência começa a trabalhar. Porque você não pode mudar o outro, só pode mudar a relação que tem com você mesmo. O desapego não é negar a dor, é enfrentá-la sem recorrer a muletas emocionais. É aceitar que a ausência, a perda ou a mudança não são falhas da vida, são informações que indicam onde você ainda precisa crescer. Quem evita o vazio corre o risco de repetir padrões, se ocupa, se distrai, se entrega tudo que preenche superficialmente. Mas sem enfrentar o que incomoda dentro de si, o ciclo de apego e sofrimento se repete, como uma sombra que você carrega sem perceber. O vazio é, portanto, um convite, não para sofrer, mas para observar, para entender, para perceber que você é responsável por sua própria estabilidade emocional. E é nesse ponto que a maturidade emocional começa, quando você consegue ficar só, olhar para dentro, reconhecer seus padrões e ainda assim manter-se íntegro. A dor deixa de ser inimiga, o medo deixa de ser guia, o vazio deixa de ser ameaça. E você percebe que o que parecia ausência era apenas uma oportunidade de se encontrar consigo mesmo. A perda não é apenas um evento externo, é um marco interno, uma medida do quanto ainda estamos presos a padrões antigos. Cada vez que você perde algo, um relacionamento, uma oportunidade, um papel que exercia, a vida está te mostrando: você já aprendeu o que precisava aqui. O ego, porém, interpreta de outro jeito. Ele vê rejeição onde existe aprendizado. Vê abandono onde existe evolução. O desapego é, no fundo, a arte de interpretar corretamente a perda. É perceber que aquilo que se foi levou consigo apenas o que não fazia mais parte de você. É aprender que confiar no movimento da vida não significa fraqueza, significa discernimento. Significa reconhecer que segurar algo à força não preserva, apenas retarda o processo de amadurecimento. Quando você encara a perda com consciência, ela deixa de ser um golpe e se torna feedback. Cada ausência revela onde você ainda depende do externo, onde você ainda se apega sem necessidade, onde você ainda confunde controle com segurança. O simbolismo da perda é simples, mas profundo. Cada fim traz uma lição que não pode ser ensinada de outra forma. É um espelho que mostra o que precisa ser ajustado para que você não repita os mesmos padrões. A arte do desapego é, portanto, a arte da confiança. Não confiança cega no outro, mas confiança na vida, na sua capacidade de se manter inteiro, mesmo quando tudo ao redor muda. E é nessa interpretação da perda que nasce a liberdade emocional. Quando você entende que perder não significa ser menor,
mas apenas mudar de forma e seguir adiante. Depois do desapego, vem o renascimento. Mas não é um renascimento ruidoso, cheio de promessas ou planos grandiosos. É silencioso, discreto, quase imperceptível. Você percebe que não precisa mais correr atrás de nada, que não é necessário controlar, persuadir ou segurar, que o amor não é urgência e a paz não é conquista. São consequências naturais de quem aprendeu a se sustentar. O verdadeiro renascimento acontece quando você entende: não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Quando aprende que a completude vem de dentro e tudo o que chega depois é soma, não muleta. É o momento em que você deixa de reagir ao que se vai e começa a agir em função do que pode se tornar. A vida deixa de ser uma disputa de perdas e ganhos e passa a ser um campo de escolhas conscientes. Você aprende a permanecer calmo diante da mudança, sereno diante da ausência e firme diante do inesperado, porque já não depende do outro para validar sua existência. O renascimento é a reconstrução da autonomia emocional. É o ponto em que o apego deixa de ditar suas decisões e passa a haver espaço para a liberdade, clareza e equilíbrio. E é exatamente nesse estado que surge algo essencial: a capacidade de se relacionar com os outros sem perder a si mesmo, sem depender, sem se anular. Quando você chega aqui, percebe que a vida não é sobre segurar, mas sobre crescer através do movimento. Que a liberdade não é a ausência de dor, mas a consciência de que você pode atravessá-la sem perder sua integridade. O desapego é uma arte, e como toda arte, exige sensibilidade, técnica e tempo. Não é sobre endurecer, é sobre amadurecer. Não é sobre deixar de sentir, é sobre aprender a sentir sem se perder. Desapegar não é desistir do amor, é parar de confundir amor com aprisionamento. É compreender que o verdadeiro vínculo não nasce do medo de perder, mas da liberdade de permanecer. Você não precisa controlar para ser importante, não precisa implorar para ser visto, não precisa provar para ser amado. Tudo que é verdadeiro sobrevive ao tempo, porque não depende de domínio, depende de respeito, autenticidade e consciência. A vida vai continuar pedindo entregas, vai tirar pessoas, lugares, versões antigas de você. E a cada perda, o ego vai querer resistir. Mas é justamente nesse instante, quando tudo parece escapar, que você pode escolher: ou continuar lutando contra o fluxo, ou finalmente aprender a abrir a mão. Porque abrir a mão não é fraqueza, é força emocional em sua forma mais madura. É entender que o que é seu de verdade não precisa ser segurado, apenas vivido, enquanto fizer sentido. E quando a vida te pedir para soltar de novo, e ela vai pedir, lembre-se, você não está perdendo nada que te complete. Está apenas devolvendo ao mundo o que nunca foi posse, apenas parte do caminho. No fim, a verdadeira liberdade não está em ter, mas em ser, inteiro, consciente e em paz, mesmo quando tudo muda.